Existe um momento no relacionamento em que o silêncio pesa mais do que qualquer grito, em que o olhar desvia, mas o coração permanece preso, em que vocês ainda se amam, mas não sabem mais como voltar um para o outro. E é sobre esse momento que quase ninguém fala, o momento em que o casal percebe, não que o amor acabou, mas que ele está pedindo ajuda, está pedindo socorro. Eu não estou falando aqui de separação, eu estou falando daquele ponto exato onde o amor ele não morreu, mas está respirando por aparelhos. E se você está vivendo isso no seu relacionamento, eu quero te dizer uma coisa, tem jeito. Em 2026 pode ser o ano que vira a sua história de cabeça para baixo. Mas antes, você precisa ouvir isso aqui. Um relacionamento não desmorona de repente. Ele desanda devagar. Como uma casa que começa a rachar pelas frestas, antes de desabar pelo teto. Primeiro, vocês param de conversar como antes, param de perguntar como foi o seu dia, e passar, oi, tudo bem? E o tudo bem vira silêncio. E depois os detalhes mudam. O beijo vira aquele selinho, o abraço perde a força, o toque ele perde a intenção. Então vem o acúmulo, uma palavra dita na hora errada, um gesto não percebido, uma mágoa pequena que ninguém resolve, e ela vai crescendo, crescendo, até virar um muro entre vocês dois. Vocês começaram a viver juntos, mas hoje não vivem um para o outro. A cama ela vira uma fronteira, a mesa de jantar ela vira um território, muitas vezes de guerra. A sala ela vira um lugar onde vocês existem, mas não se encontram. E aí chega o estágio mais doloroso. O dia em que você percebe que está conversando mais com a sua solidão do que com a pessoa que mora ao seu lado com você. E mesmo assim, quando vocês dormem, os pés ainda se encostam sem querer, como se o amor estivesse tentando gritar, ei, eu ainda estou aqui. E isso corta o coração, porque vocês não desistiram do outro. Vocês só não sabem mais como voltar. E a gente já perdeu. Acho que não tem volta. Talvez isso seja o teu pensamento. Mas tem sim. Vocês não se perderam. Vocês só pararam de se procurar. Não se encontram mais. O relacionamento ele não morre por falta de amor, ele morre por falta de manutenção. É igual planta. Se você não regar, não é que ela deixa de ser planta. Ela só fica fraca e depois morre. E o relacionamento é isso. Como uma planta que foi esquecida na varanda, que tomou sol demais, frio demais, rotina demais e ficou fraca, opaca, sem vida. Mas quando você cuida, quando você volta a regar, ela se levanta, ela floresce, ela fica bonita. O problema é que muita gente espera a crise chegar para só então perceber que deveria ter cuidado antes. O amor ele não acaba, ele só adormece quando ele não é visto. E quando o amor adormece, ele sempre acorda pedindo socorro. E se nada mudar, vocês viram colegas de quarto, colegas de teto, cumpridores de funções, dois desconhecidos dividindo boletos, mas não dividindo a mesma vida. Dividindo a cama, dividindo a casa, mas não dividindo o coração. Vocês começam a se acostumar com a falta, com a ausência, com o tanto faz. E é assim que o amor morre de verdade. Não no grito, mas no silêncio. No dia em que vocês param de tentar, no dia em que vocês param de lutar, no dia em que vocês escolhem sobreviver ao invés de viver. Aí que está o risco. Esse é o risco. Esse é o abismo. E o pior é que muitos casais só percebem que perderam quando já não conseguem mais alcançar um ao outro. Mas se existe dor, existe chance. Porque só dói aquilo que ainda importa. Agora imagine o contrário. Imagine vocês dois sentando na mesma mesa, conversando de verdade, sem máscara, sem defesa, sem ataques. Imaginem vocês dois levantando todas as rachaduras e decidindo reconstruir. Não porque é fácil, mas porque vale a pena. Imagine pequenos gestos voltando, como um bom dia com um abraço, uma mensagem no meio da tarde, um elogio sincero, uma mão que segura a outra quando o dia pesa. Imagine o brilho voltando nos olhos, a parceria reacendendo novamente, a leveza voltando para casa, porque amor não é fogo eterno, é brasa. E brasa, quando soprada do jeito certo, inflama de novo. Vocês não precisam de um relacionamento perfeito. Vocês precisam de um relacionamento real, vivo, cuidadoso, intencional. E 2026 pode ser o ano em que tudo isso começa a florescer. 2026 está chegando. E deixa eu te falar uma coisa, ninguém vive um ano extraordinário com um relacionamento medíocre, adormecido. Você merece um ano de 2026 leve, vivo, profundo, consciente. E o seu relacionamento também. 2026 pode ser o ano de vocês, o ano da reconexão, o ano da cura, o ano da conversa que muda tudo, o ano de reaprender a amar, o ano de voltar a caminhar de mãos dadas. Mas isso só acontece quando dois corações decidem acordar antes de se perderem.
Se você quer viver um ano de 2026 extraordinário, comece pelo que mais importa, a família. Comece por vocês dois. O amor ainda está aí, só está esperando ser chamado novamente, chamado de volta. Curtiu? Então segue o nosso canal, segue o nosso perfil, participa do nosso grupo de WhatsApp para casais.